Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje, eu decidi falar sobre mães tóxicas das animações e explicar o porquê que eu acho elas tóxicas. Porque, afinal de contas, uma mãe deveria ser aquela pessoa que protege você, apoia você e quer o seu bem. Pelo menos essa é a ideia. Porque, aparentemente, algumas animações decidiram pegar essa ideia e jogar pela janela. Hoje nós temos mães que manipulam os próprios filhos, mães que controlam absolutamente tudo, mães que fazem chantagem emocional e até mães que, tentam literalmente prender os próprios filhos. E quando eu comecei a pensar nisso, percebi que existem algumas mães das animações que são tão problemáticas que merecem uma análise própria. Então hoje nós vamos falar sobre algumas das mães mais tóxicas das animações, na minha opinião. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo seu que também gosta desse tipo de vídeo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Agora bora pro vídeo. E para deixar a coisa ainda melhor, no final eu vou fazer um ranking para decidir qual delas é, na minha opinião, a pior. Então vamos começar. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a mãe da Agatha, de Digital Circle. Vamos começar com uma personagem que, como é que eu posso dizer? É uma personagem muito carinhosa, mas tem algo por trás ali. Vocês vão entender aqui. A relação familiar da Agatha precisa ser analisada pelo que a série efetivamente mostra. Porque nem tudo sobre essa relação foi explicado completamente, mas justamente o que é mostrado já é suficiente para gerar discussão, porque a relação da Agatha com a família ajuda a entender uma característica muito importante da personagem. Ela tenta ser agradável o tempo inteiro. E isso é interessante, porque quando você olha para a Agatha, ela parece ser aquela pessoa que sempre tenta manter a calma, mesmo quando alguma coisa está dando errado, mesmo quando está desconfortável, mesmo quando está sofrendo, ela tenta continuar sendo gentil. E quando você coloca isso ao lado da dinâmica familiar apresentada, fica uma interpretação muito interessante. A necessidade de agradar os outros pode estar ligada justamente à forma como uma pessoa aprendeu a lidar com relações familiares difíceis. É aquele pensamento de: se eu for boazinha, se eu não reclamar, se eu viver tudo certo, talvez tudo fique bem. E isso é uma dinâmica extremamente problemática, porque a pessoa começa a acreditar que precisa esconder o que sente para não decepcionar os outros. E é justamente por isso que eu acho que essa personagem é interessante. Não é simplesmente a mãe da Agatha fez uma coisa X, a Agatha reage de uma maneira X. É mais sobre como determinados comportamentos familiares podem afetar profundamente a personalidade de uma criança. E isso deixa a discussão muito interessante, porque uma mãe tóxica não precisa necessariamente ser uma vilã caricata. Às vezes o problema está justamente na forma como a relação afeta a criança, porque se a gente for realmente olhar, alguns pedaços ou algumas falas da Agatha falando sobre a mãe dela, a gente pode ver que a Agatha tinha sempre que pisar em ovos para falar com a mãe dela. Que a mãe dela era uma pessoa extremamente agressiva, e que a mãe dela não aguentava ser contrariada. Tanto que no final de Digital Circus mostra que a Agatha, depois que virou adulta, ela conseguiu sair de casa, justamente porque estava se tornando uma situação insustentável. Agora, vamos falar sobre a mamãe Gothel, Essa personagem nem precisa de apresentação. Mas, se você cresceu assistindo Disney, provavelmente já ouviu alguém falar: essa mulher é uma das mais manipuladoras das animações. E sinceramente, é difícil discordar. Porque Gothel não mantém Rapunzel presa simplesmente usando força. Ela faz algo muito mais inteligente. Ela faz Rapunzel acreditar que o mundo é perigoso demais para ela sair. A Rapunzel cresce isolada. Ela não conhece o mundo. Ela não conhece outras pessoas. E Gothel constantemente reforça a ideia de que sair da torre seria perigoso. E aqui está a parte mais assustadora. Ela consegue fazer isso enquanto finge estar cuidando da Rapunzel. Ela pode dizer que está protegendo, pode agir como se estivesse preocupada, mas existe uma segunda intenção: manter a Rapunzel dependente dela. E isso é uma forma clássica de manipulação, porque se a Rapunzel acreditasse que conseguiria viver sozinha, ela poderia ir embora. Então a Gothel precisa fazer a Rapunzel acreditar que precisa dela. E quanto mais a Rapunzel acredita nisso, mais fácil fica de controlar ela. Isso também aparece na maneira como a Gothel trata os sentimentos da própria Rapunzel. Quando Rapunzel questiona alguma coisa, a Gothel frequentemente tenta diminuir aquilo. Quando a Rapunzel quer conhecer o mundo, ela trata aquilo como uma ideia absurda. E quando a Rapunzel começa a perceber que alguma coisa está errada, a Gothel tenta recuperar o controle
E é isso que torna a personagem tão assustadora. Ela não precisa estar sempre sendo agressiva. Ela usa carinho, medo, culpa e manipulação emocional. E talvez uma das coisas mais assustadoras sobre a Gothel seja justamente isso. Se você estivesse vendo a história sem saber o que ela realmente quer, talvez demorasse para perceber o que está acontecendo. Agora, vamos falar sobre a outra mãe de Coraline. A personagem que provavelmente, vai ficar, digamos, em primeiro lugar aqui no ranking, mas eu vou explicar por quê. Essa mulher consegue ser assustadora de uma maneira completamente diferente, porque ela começa como a mãe perfeita. A Coraline não está satisfeita com a vida que tem. Os pais estão ocupados. Ela sente que não recebe atenção suficiente. Então ela encontra uma versão alternativa da própria família. E nessa realidade, a outra mãe parece ser exatamente aquilo que Coraline queria. Ela prepara comida, dá atenção, faz coisas divertidas, parece interessada nela. Tudo parece perfeito. Só que existe um problema. Nada disso é gratuito. A outra mãe está tentando conquistar a confiança da Coraline. E quando ela finalmente revela o que realmente quer, a situação muda completamente. Aquela mãe carinhosa que parecia perfeita desaparece e surge alguém que quer controlar a Coraline. Ela tenta fazer a Coraline aceitar condições que não deveria aceitar. E quando Coraline se recusa, a outra mãe mostra quem realmente é. E é aqui que eu acho que ela supera até a Gothel em um aspecto. Ela constrói uma realidade inteira para manipular a criança. Ela não está simplesmente tentando convencer a Coraline de que o mundo real é ruim. Ela cria um mundo melhor, ela cria uma alternativa, uma versão perfeita, uma armadilha construída especificamente para fazer a Coraline pensar: talvez eu devesse ficar aqui. E isso é muito inteligente, porque a manipulação mais eficiente nem sempre é fazer alguém sofrer. Às vezes é oferecer exatamente aquilo que a pessoa mais deseja e depois cobrar um preço alto. Por isso, a outra mãe é tão assustadora. Mas qual delas que eu falei aqui, é a pior? Agora vamos colocar as três lado a lado. A mãe da Hagatha representa uma dinâmica familiar que ajuda a mostrar como comportamentos tóxicos podem afetar a personalidade de uma criança. A Gothel representa a manipulação emocional. Ela faz a Rapunzel acreditar que precisa dela. E a outra mãe, ela junta manipulação, controle e uma armadilha inteira construída para prender Coraline. Então, se eu tiver que fazer um ranking pessoal, seria, em terceiro lugar, a mãe da Hagatha, principalmente pelo impacto que essa dinâmica familiar pode ter na maneira como a Hagatha se comporta e lida com os outros, apesar de que talvez a mãe da Hagatha deveria ficar em primeiro lugar, porque ela é bastante realista. As outras têm mais fantasia e coisas envolvidas. Ela eu acho uma mãe mais realista, mas eu vou deixar ela em terceiro lugar. E em segundo lugar, eu vou colocar a mamãe Gothel, porque aqui já estamos falando de uma manipulação psicológica extremamente séria. Ela praticamente constrói a vida inteira da Rapunzel para mantê-la dependente. Ela faz a Rapunzel se apegar nela, a Rapunzel amar ela como mãe, sendo que ela só queria o poder mágico dos cabelos da Rapunzel. E para quem assistiu a série, de Enrolados, a série da Rapunzel, vê que a Gothel já tinha uma filha. E ela largou a filha dela só pra sequestrar a Rapunzel, pra cuidar da Rapunzel, pra ficar jovem. E em primeiro lugar aqui na lista, eu vou colocar a outra mãe. Por quê? Ela literalmente cria uma versão falsa da realidade para conquistar uma criança e depois tentar mantê-la presa. É muito difícil competir com isso. Fora que ela bajula a Coraline, ela faz um monte de coisa pra no final ela querer os olhos da Coraline. Os olhos são, um exemplo, a janela da alma. Então logo ela queria a alma da Coraline. É uma mãe tão tóxica no sentido de que ela quer muito da filha, entendeu? Ela quer a alma da filha. Eu vou colocar ela em primeiro lugar, mas nesse sentido, sabe? Talvez a maior conclusão desse vídeo seja que essas personagens mostram que mães tóxicas não significa necessariamente a mesma coisa. Cada uma funciona de uma maneira diferente. Tem a que controla, tem a que manipula, tem a que coloca expectativas acima dos sentimentos do filho e tem aquela que simplesmente aparece oferecendo tudo o que você sempre quis e você descobre depois que era uma armadilha.
E talvez seja justamente por isso que essas personagens funcionem tão bem como vilãs, porque muitas vezes o comportamento delas não começa parecendo assustador, começa parecendo cuidado, começa parecendo amor, começa parecendo proteção, e é justamente quando você percebe que existe uma intenção por trás disso que tudo muda. Então agora eu quero saber de vocês, qual dessas mães vocês acham que é a mais tóxica? Vocês concordaram que a outra mãe, né, merecia o primeiro lugar? Ou acham que a mamãe Gothel deveria ganhar? Ou a mãe da Agatha, porque afinal ela é mais realista? E tem alguma outra mãe de animação que vocês acham que deveria estar nessa lista? Porque depois de analisar essas personagens eu tenho certeza de uma coisa. Se uma dessas mulheres aparecerem dizendo que é o melhor pra você, só corre. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também gosta desse tipo de conteúdo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Até o próximo vídeo!